aqui. E agora? E hoje a gente vai abordar, pessoal, terminar um ponto que a aula passada também, por questões técnicas que andam aparecendo bastante. A gente não conseguiu completar e tratar dois assuntos. Falar sobre código florestal, que é o último ponto da unidade 2, e começar a unidade 3 de vocês falando sobre o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Antes da gente começar propriamente, de recados, eu tenho para vocês que acabei de falar para a Juliana, mas que fique registrado para todos. As atividades de vocês já foram todas corrigidas e lançadas, então consultem no sistema de vocês, no portal do aluno de vocês, para verificar se consta lá a sua nota. Se por algum acaso a sua nota não consta, ou você não concorda, não entendeu a razão da sua nota, entre em contato comigo para que eu faça a análise, e se for o caso da sua nota não ter sido lançada por algum lapso meu, porque isso às vezes acaba acontecendo, eu paro e já faço a correção, já retifico e lanço. Como a turma de vocês é uma turma bem pequena, eu acredito que essa situação de notas não lançadas não tenha acontecido, mas se você por qualquer razão não compreender o porquê da sua nota, a quantidade de nota que está lá, ou se ela por algum acaso não estiver, fale comigo, não tenha dúvidas em relação a isso. Recados, eu acho que é só isso, pessoal. A gente está agora, então, iniciando a reta final desse nosso primeiro bimestre, porque notem que nós temos aula hoje, nós temos aula dia 23, deixa eu até abrir minha programação aqui, e já até aproveito para compartilhar a tela. Professor, Sim. Ainda não foi lançada a minha nota. Não aparece para você, Andréia? Não. Me faz um favor, você consegue me mandar um e-mail, uma mensagem para assim que a aula, ou me cobrar no fim da aula, que aí eu paro e dou uma olhadinha no sistema e vejo o que aconteceu, por gentileza. Só não lembro o e-mail, aí eu vou ter que anotar novamente. Não tem problema, deixa eu escrever ele aqui. Vou jogar ele no chat e vou jogar ele aqui na tela também. Mas o seu nome seja mais fácil. O e-mail é glhrmbrsl@gmail.com, que é Guilherme Brasil, mas só com as consoantes. O celular 998706607, que fica mais fácil, só para me lembrar. Porque se eu abrir o sistema agora, vai aparecer a nota de todo mundo e tal, a gente está com a aula aberta, até para preservar. Sim, eu mando. Sim. Obrigada. E aí eu dou uma olhadinha e já te dou um retorno. Imagina, eu que agradeço. Então, pessoal, percebam que a gente... Estou num outro direito ambiental, no semestre passado. A nossa programação da disciplina, de acordo com a emenda que a gente tem seguido, tudo que a gente já começou, percebam que a gente tem essa aula hoje sobre Código Florestal e SNUC. A aula que vem eu vou passar para vocês mais uma atividade e nós já vamos ter a N1 de vocês na outra semana. Então essa é a nossa penúltima aula antes da prova de vocês, que será uma prova online. O que eu tenho feito desde que a pandemia começou, e talvez eu consiga fazer também para vocês na semana seguinte, é já estar com a prova pronta e até apresentar para vocês o caminho das pedras, o que fazer, como fazer a prova, o que prestar atenção. Então eu vou ver se eu consigo na aula que vem passar essas orientações para vocês, para que vocês façam a prova dia 30 sem
sem sobressaltos, sem problemas, mais tranquilos todos, e também vou passar a atividade de vocês. Então, aula que vem a gente encerra o conteúdo e tem esses encaminhamentos de fim de bimestre com direcionamento para a prova de vocês, a primeira prova. Então, a aula que vem, fiquem atentos em relação a isso. E a aula que vem também, esses dois conteúdos são bem curtinhos. Hoje os conteúdos eles são técnicos, a gente tem que parar para dar uma olhadinha nas leis. As leis estão, os pontos com destaque estão no material para vocês. Mas a aula que vem é uma aula bem curtinha. São duas leis que a gente vai chamar a atenção para um ou outro ponto, mas são leis bem rápidas. Então, a gente vai ter condições de fazer essa análise ter uma conversa sobre as avaliações de vocês na aula que vem. Mas percebam que a gente já está, então, rumo ao fim desse nosso primeiro bimestre. Mas, bom, indo para o que interessa, aula passada a gente teve um probleminha técnico quando eu falava para vocês sobre licenciamento ambiental. Lembrando que licenciamento a gente destacou que ele é um dos elementos do ciclo de polícia ambiental, do poder de polícia ambiental, e a gente estava conversando sobre as fases que o licenciamento apresenta. No direito brasileiro, para que você tenha a licença ambiental em sua plenitude, para que você esteja autorizado a realizar uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora, você precisa passar por 3 fases de licenciamento. Você precisa primeiro obter a licença prévia, depois a licença de instalação e, por fim, a licença de operação. E o nome dessas 3 licenças ajuda a gente a entender qual a fase que é autorizada por cada uma delas. Na licença prévia, você vai até o órgão ambiental competente e você apresenta o seu projeto de empreendimento, de negócio que você pretende estabelecer. Então, nessa primeira análise, vai ser levado em conta a concepção do seu projeto, onde ele será localizado, se ele tem viabilidade ambiental e que requisitos de proteção ambiental essa sua atividade terá que obedecer. Então, aqui, o órgão ambiental, ele dá o ok, ele aprova a própria concepção do seu projeto. E ele diz, ok, está autorizado o projeto da forma com que você o concebeu, desde que você, se for o caso, obedeça tais e tais requisitos. A licença prévia não pode durar mais de 5 anos. Então, no prazo máximo de 5 anos, é preciso dar continuidade ao processo de licenciamento. Ou seja, você não pode obter licença prévia e ficar esperando eternamente para dar continuidade. Ela vai durar 5 anos. Se você quiser, passar dos 5 anos, dar continuidade ao licenciamento, você não pode requerer direto a LI. Você tem que voltar lá para o início para pedir a licença prévia. Mas você conseguiu licença prévia e num prazo inferior a 5 anos pediu a licença de instalação, que é a próxima, aqui o órgão ambiental ele vai autorizar que você implemente, que você instale a sua atividade, o seu empreendimento. Então, a primeira licença ela autoriza a concepção, ela autoriza o projeto. A segunda licença ela autoriza a instalação. Ela diz, beleza, você pode se instalar de acordo com aquilo que a gente previu e desde que sejam observados os requisitos que se aplicam ao caso. Essa licença não pode passar de 6 anos, ou seja, você não pode levar mais de 6 anos para efetivar a instalação do seu empreendimento ou da sua atividade. Mas consegui, obtive licença prévia, obtive licença de instalação, estou com o meu negócio instalado, antes que eu possa começar a trabalhar, funcionar, realizar a minha atividade, eu preciso agora pedir a última fase da licença, que me autoriza a operar, que me autoriza a trabalhar. Então, na última fase, eu vou conseguir a LO.
que é a licença de operação, que é o ok dizendo, olha, você de fato cumpriu tudo que era necessário de ser cumprido nas fases anteriores, você procedeu à instalação, realizou a instalação de maneira devida e agora você pode trabalhar, você pode colocar a sua atividade em movimento, você pode operar. Essa é a última fase do licenciamento. E a LO, ela vai ter um prazo, a depender da atividade, entre 4 e 10 anos. E sempre que esse prazo for se encerrar, sempre que esse prazo se escoar, você vai ter que pedir uma renovação da sua licença. É claro que na renovação você não vai precisar passar por todas as fases do licenciamento inicial, mas você periodicamente vai precisar ir no órgão ambiental e falar, órgão ambiental, eu estou fazendo essa atividade aqui, de acordo com a minha licença anterior, já tem 10 anos, quero renovar. O órgão ambiental fiscaliza o seu empreendimento, vê se efetivamente está tudo certo ali, e aí você obtém a renovação da sua licença. Mas o licenciamento, então, ele obedece a esse modelo trifásico. Você precisa pedir 3 tipos de licença para que somente ao fim, com a expedição da última licença, você esteja autorizado a funcionar, a operar. Então, é tranquilo, mas são palavrinhas que vão aparecer bastante para vocês, especialmente em avaliações. Mas essa é a lógica das 3 fases. Primeiro, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Eu não vou cobrar de vocês, por exemplo, os anos, que vocês decorem quanto tempo tem que durar cada uma. Vocês sabem que isso vai estar previsto legalmente, que isso está na LC 140, que está aqui no material de vocês, mas eu quero que vocês tenham em mente e saibam que essas licenças não duram eternamente, não são perenes. Vocês precisam dar andamento ao processo de licenciamento até suas fases finais, dentro de um prazo razoável. Então, essas 3 fases devem ser observadas para o licenciamento ambiental. E a gente também tem que observar que existe um outro elemento, um requisito adicional para algumas atividades que sejam significativamente poluidoras ou degradadoras. Porque a gente conversou na aula passada que toda atividade que ofereça risco potencial ou efetivo ao meio ambiente deve ser objeto de licenciamento. Essas atividades estão previstas, estão arroladas em uma resolução do CONAMA que nós apresentamos na aula passada. Só que existe um outro nível de atividades com impactos no meio ambiente. Atividades efetivas ou potencialmente poluidoras só precisam de licenciamento. Mas existem atividades que se mostram significativamente poluidoras, que elas podem causar um dano ambiental mais intenso, mais significativo. Essas atividades que oferecem um risco maior, de grau mais elevado ao meio ambiente, elas vão se sujeitar, na fase de licenciamento, a um outro requisito, que é o requisito do estudo de impacto ambiental, que é o EIA. Então, se eu vou realizar uma atividade que pode causar significativa degradação, significativa poluição, eu preciso, eu empreendedor, eu que vou realizar essa atividade, submeter esse meu projeto ao estudo de impacto ambiental. E aqui também nós temos uma outra resolução do CONAMA que diz para a gente quais são essas atividades que não só precisam de licenciamento, mas que vão exigir um estudo específico para que, de maneira mais detida, mais aprofundada, seja possível se analisar que riscos a que tipo de riscos ambientais essa atividade vai submeter a coletividade, vai atacar, vai atingir o meio ambiente. Então, se a gente está diante de uma atividade caracterizada como que vai causar, que tem potencialidade de causar um dano ambiental significativo, ela estará sujeita ao EIA.
O EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, ele é um requisito prévio à licença de instalação. Então, antes de eu poder instalar o meu empreendimento, eu preciso ter o meu EIA feito. E o EIA tem que ser aprovado pelo órgão ambiental, o meu estudo de impacto ambiental. O meu estudo de impacto ambiental, ele vai ser, em geral, realizado por pessoas com conhecimento técnico sobre uma dada atividade. Por exemplo, a gente tem, acaba vindo na minha mente o exemplo das barragens, porque ele tem sido bastante comum. Se eu vou instalar uma barragem em um rio, em um dos afluentes da bacia do Rio Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul, antes de eu colocar uma barragem, antes de eu instalar a minha empresa, meu empreendimento, a minha atividade, eu preciso, previamente à instalação, compreender e estudar, já ter contratado um estudo de impacto ambiental. E esse estudo vai ser realizado por engenheiros das mais diversas áreas da engenharia, por biólogos, por geólogos, por pessoas com conhecimento técnico a respeito disso. Então, o EIA, ele acaba sendo um estudo bastante técnico e de difícil compreensão para a população leiga. Acontece que não é interessante, sobretudo considerando que cabe também à coletividade, à população, a proteção do meio ambiente, não ter acesso a esse tipo de informação. Então, como forma de divulgar o EIA e de tornar o estudo de impacto ambiental acessível e de fácil compreensão para todos, existe o RIMA. O RIMA, que é o relatório que nada mais vai fazer do que deixar claro o conteúdo do EIA, que é o relatório de impacto ambiental. O RIMA, ele vai pegar aquela linguagem técnica do estudo de impacto ambiental e deixar ela fácil de ser compreendida, vai traduzir ela para que todo mundo consiga entender, para que as pessoas consigam analisar aquilo e entender, aqui tem um gráfico, aqui tem uma tabelinha, essa linguagem aqui eu consigo compreender, para que as pessoas, a população em geral, quando ter acesso ao RIMA, que nada mais é do que uma tradução do estudo de impacto ambiental, tenha condições de se posicionar em relação àquilo. Por exemplo, existem situações específicas em que, antes do empreendimento obter a licença de instalação, o RIMA é exposto, é discutido em audiências públicas, em que a população participa. Então, para que a população consiga participar e compreender, é preciso que esses dados técnicos todos estejam ao seu alcance, sejam didáticos, sejam de fácil compreensão. Então, essa sigla esquisita nada mais é do que o estudo de impacto ambiental e o relatório desse estudo, que vai deixar esse estudo todo com cara de fácil compreensão, com uma feição compreensível por qualquer pessoa do povo, para que as pessoas comuns possam realizar o escrutínio, a análise do que está acontecendo, para que as pessoas tenham compreensão de que tipo de impacto vai acontecer na área de instalação daquela atividade. Ponto importante também é que eu, empreendedor, eu tenho que contratar o estudo de impacto ambiental do respectivo relatório. Eu pago isso para viabilizar ambientalmente a minha atividade. Só que a administração pública pode ou não me conceder a minha licença de instalação a partir desse EIA-RIMA. Não existe vinculação, não é porque eu, empreendedor, contratei o EIA-RIMA, arquei com os custos desse estudo, que a administração está obrigada, que o órgão ambiental está obrigado a me conferir o licenciamento. Então, não há vinculação. A administração vai analisar toda a documentação apresentada, analisar o estudo de impacto ambiental, analisar o respectivo relatório e vai analisar se vai conceder ou não a licença de instalação. Mas eu quero que vocês saibam, então, que licenciamento ambiental é composto por 3 fases.
licença prévia, de instalação e de operação. Essas 3 fases se aplicam a todas as atividades sujeitas a licenciamento, que são as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. No entanto, existem atividades que, por apresentarem, por oferecerem um risco mais elevado ao meio ambiente, estão sujeitas em acréscimo, como requisito prévio entre a primeira e a segunda licença, a realização do estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental vai ter um relatório para que a população tenha acesso, consiga compreender quais são os impactos que aquele empreendimento vai causar e, a partir disso, possam se posicionar em relação àquela atividade ou aquele empreendimento. Pessoal, isso é o que faltava para a gente em relação ao que ficou da aula passada, que são as fases do licenciamento e o EIA-RIMA como elemento adicional. Começando propriamente o nosso conteúdo de hoje, que é o último ponto da nossa unidade 2, a gente começa a falar de Código Florestal, que é uma outra lei específica nesse mosaico de diplomas normativos que dizem respeito ao meio ambiente. Aqui, hoje, a gente fala especificamente da Lei 12.651, lá de 2012. Se vocês abrirem a lei, vocês vão ver que ela é uma lei cheia de retalhos, ó, tem várias partes alteradas por medidas provisórias, tem vários trechos que foram vetados, ela é uma lei relativamente grande, é uma lei com cerca de 70 artigos, com disposições, sem ser as disposições transitórias dela, e ela é uma lei que vai se propor, aqui no artigo 1º, a trazer normas gerais sobre proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria-prima florestal, controle da origem dos produtos florestais, controle e prevenção de incêndio, além de algumas outras pequenas disposições. Disso tudo aqui, a gente vai pensar, a gente vai olhar com atenção para 3 institutos. A gente vai olhar, dentro dessas disposições legais, para a APP, que é a Área de Preservação Permanente, a RL, que é a Reserva Legal. Existe um outro elemento que não está aqui no caput da lei, mas que está mais abaixo da lei, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e vamos falar também sobre um dos instrumentos financeiros para auxílio das pessoas que preservam, em respeito, em manifestação daquele princípio do protetor recebedor, ou quem preserva merece um fomento financeiro pela sua atividade de preservação do meio ambiente. Então, essa é a lei, o Código Florestal, sintam-se apresentados para o Código Florestal, mas a gente vai destacar o que mais tem impacto, o que mais tem relevância em relação a essas disposições aqui e tentando deixar tudo mais didático possível, porque parar para ler a lei seca é uma tarefa bastante árdua. Então, o meu papel aqui com vocês é tornar isso aqui compreensível e fazer sentido para vocês. Então, é isso que eu tento fazer a partir de agora. Pessoal, a Lei 2.651, o Código Florestal, que nada tem de código, a gente poderia chamar ele simplesmente de Lei Florestal, porque a noção de código é uma noção de completude. Eu tenho uma lei que trata sobre tudo que diz respeito a um dado assunto. Código Civil, por exemplo. Em tese, todo o direito civil está dentro daquela lei. O Código Florestal ele traz algumas disposições que compõem as muitas disposições em direito ambiental e traz alguns institutos
institutos com maior relevância, com maior ênfase para o direito ambiental. Então, ele é apenas mais uma das leis que nós estudamos na nossa disciplina. Mas foi uma lei muito polêmica, o surgimento do Código Florestal, como ele surgiu. Ele tramitou por muito tempo, por mais de 10 anos. E ele, quando surge, quando ele é editado, quando ele é promulgado, ele traz uma série de críticas por ser considerado ultrapassado em alguns aspectos, por ser falho na proteção do meio ambiente em outros aspectos, e ele, inclusive, é objeto de várias ações de inconstitucionalidade. Por isso que ele está todo esquisitinho ali. Quando a gente abre ele no Planalto, ele está cheio de riscadinho, de taxado, de revogado, de MP, de veto. Então, ele é uma lei um pouco caótica em relação ao seu nascimento. Por isso que eu digo também em relação a ele, é complicado, é difícil você parar para entender a lei e saber destacar dali o que merece atenção. Então, é uma lei que surge e traz consigo bastante polêmica. Em 2012, eu trabalhava no IBAMA, inclusive, eu estava no fim da faculdade e eu lembro muito de forma bastante vívida, todas as repercussões, todas as discussões que foram travadas a respeito da lei. A lei é muito criticada, em suma. Ela traz mais coisas negativas do que coisas positivas. E uma das disposições da lei, a gente vai trabalhar aqui, é até hoje muito discutida, sobre ser constitucional ou não, porque para muitos caracteriza um retrocesso em termos de proteção ao meio ambiente. Mas das leis que a gente vai estudar, é a lei mais polêmica, é a lei que mais trouxe repercussão, burburinhos, e que se demorou para falar, olha, a lei vai ser interpretada assim, isso é constitucional, isso é inconstitucional, mas hoje a gente tem já essa definição e hoje a gente pode estudar o que vale a pena com tranquilidade. O Código Florestal, então, a gente pode falar que ele traz um sistema, um microsistema, embora não seja propriamente um código, apesar do nome, ele nos traz regras específicas sobre como o direito ambiental lida, trata, concebe a questão das florestas, das matas, devendo a sua interpretação se dar de forma sistemática, sobretudo com o artigo 225 da Constituição, e também de forma sistemática dentro, como eu disse, desse mosaico de disposições e de leis ambientais. Então, repito, é apenas mais uma das leis que nós estudamos. Aqui o artigo 1º, que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui eu negritei justamente nossos pontos de atenção, em especial APP e RL. São os institutos que mais têm repercussão, são os institutos mais utilizados, são os institutos mais presentes dentro dessa dinâmica do Código Florestal. Área de preservação permanente e áreas de reserva legal são coisas bastante diferentes. Não as confundam, vocês ficarão craques nisso nos próximos minutos. Então, primeiro, APP. O que é essa tal dessa área de preservação permanente, pessoal? A APP, e aqui está bem, essa imagem, embora a resolução não seja ideal, eu trago ela porque ela bem exemplifica uma área de APP. A lei vai dizer para a gente, agora já falando em linhas gerais, que existem alguns pedaços, alguns nichos de vegetação e da biota que você não pode afetar, você não pode tirar. Por exemplo, e é um exemplo, acho que dos mais comuns, mata ciliar. A mata que se faz presente logo às margens do rio. Logo que o rio acaba, eu tenho vegetação. A vegetação, a mata ciliar, ela não pode ser retirada. E a depender da largura do rio, essa minha faixa de vegetação a ser protegida fica maior. Então, se eu tenho um riachinho, a área no entorno, as margens desse rio tem que ser preservada
em pequena proporção. Se eu estou diante do Rio Paraguai, que é um rio muito caudaloso, que é um rio extenso, muito largo, você vai ter uma área de preservação permanente, uma área cuja vegetação não pode ser suprimida já numa proporção, numa largura também proporcional, bem maior. Então aqui perceba que eu tenho aqui possivelmente uma área de plantio de alguma commodity, sei lá, talvez algum grão. E percebam que a pessoa que explora essa área, ela tira toda a vegetação daqui, mas ó, percebam que perto do rio, eu não tiro. Perto do rio eu não posso tirar. Perto do rio, eu tenho a caracterização de uma APP. Portanto, a vegetação que está ali eu não posso encostar, ela vai ficar ali quietinha. Porque a mata ciliar faz parte da proteção do próprio processo de proteção do rio. Sem mata ciliar, a tendência é que esse rio comece a sofrer o processo de me travou a língua agora. Enfim, vai ficar cheio de terra, de areia, e não vai conseguir, vai perder suas propriedades, vai perder inclusive sua profundidade. Então, todo esse espaço ele pode ser utilizado para fins econômicos. No entanto, essa parte que está mais adentro, a parte que margeia o rio, a vegetação, ela não pode ser objeto de extração. Então, essa imagem eu trago para vocês, embora a resolução não seja a melhor de todas, para que vocês tenham isso em mente. Existem espaços que a lei vai falar para a gente, olha, isso aqui você não pode mexer. Isso aqui é importante para o processo de preservação do meio ambiente. Isso aqui é importante de alguma forma, para o processo ecológico desse espaço. Então, nessas delimitações que a lei traz para a gente, não pode haver supressão de vegetação, supressão dos recursos ambientais que ali se fazem presentes. Então, em linhas muito gerais, de maneira bastante abrangente, isso é APP. É isso que o Código Florestal vai trazer para a gente nos seguintes termos. Ele faz isso no artigo 3º dele. Ele fala para a gente justamente que a APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetativa, que tem uma função ambiental de preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo de fauna e flora, o fluxo genético, o fluxo da vida da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esses são os termos legais. E aí a doutrina fala para a gente que a gente pode considerar essas APPs como espaço protegido em sentido amplo. Então a gente vai ver daqui a pouquinho a lei específica sobre como existem pontos instituídos pelo poder público que merecem proteção específica, que é diferente. Aqui, toda e qualquer situação, seja de propriedade pública, seja de propriedade privada, seja de ações feitas pelo próprio proprietário, seja por pessoa que apenas ocupa a área, elas são vedadas, elas são proibidas em áreas de preservação permanente, em APPs. Então, você vai ter alguns dados espaços legalmente instituídos, ou podem ser instituídos por ato do poder público também, em que a exploração dos recursos naturais será vedada. Ela não pode ser feita, pelo menos não em regra. E aí, no artigo 4º, a gente tem justamente a definição de que áreas são essas. Quais espaços são ambientalmente protegidos enquanto se caracterizam como área de preservação permanente? Percebam que as APPs podem se fazer presentes na área rural ou na área urbana. E, primeiro ponto, justamente mata ciliar, faixa marginal de qualquer curso da água natural, seja ele permanente, seja ele intermitente. E aí nós temos, como eu disse para vocês, a depender
da largura desse curso d'água uma faixa específica de APP. Então, por exemplo, para fins de mata ciliar, vamos pensar que o meu rio, essa largura, eu vou precisar respeitar uma APP vamos colocar nessa faixa. Agora, se por exemplo, eu tenho um rio muito mais largo, eu vou ter uma APP proporcional. Quanto mais largo o rio, maior a área de APP às margens desse rio. Então, é muito comum a gente ouvir falar em situações de construções que ocorrem à margem dos rios. O indivíduo foi construir uma pousada, o indivíduo foi construir talvez até um empreendimento em margem de rio. Pode, não pode. A pessoa que constrói em área de APP, por exemplo, ela vai ter que demolir, ela vai ter que desfazer, ela vai ter que recompor, desfazer tudo que fez, inclusive recompor aquela área. Então, existem muitos empreendimentos que são edificados em área de APP que precisam simplesmente ser demolidos, desfeitos, destruídos, porque aquele espaço não admite esse tipo de uso, não admite esse tipo de intervenção. Então, nessas áreas de APP, você não pode realizar essa exploração direta, essa exploração ou a supressão dos recursos naturais que estão ali presentes. Isso não pode acontecer. Então, a mais comum é justamente a do inciso 1, que é a mata ciliar. Mas também, ó, em torno de lagos e lagoas naturais, eu preciso observar também um espaço específico desse entorno que não pode ser objeto de supressão. Áreas no entorno de reservatórios de águas artificiais, barramento ou represamento de cursos d'água. Também tem que ser observada uma faixa específica, mas não prevista em lei, prevista na licença ambiental desse empreendimento. Nascente ou olho d'água perene, permanente, que sempre está ali. Também eu preciso observar um raio, uma linha de pelo menos 50 metros. Encostas, restingas, manguezais, todas são áreas que vão se caracterizar como APPs, como área de preservação permanente e, portanto, não vão admitir a supressão. Bordas dos tabuleiros ou chapadas. Se eu tenho um planalto e ele chega no fim, eu também não posso. Então, imagine que eu tenho uma chapada. Nas bordas, eu tenho que observar a impossibilidade de supressão, em pelo menos 100 metros. Topo de qualquer elevação, morro, monte, montanha e serra, eu também não posso construir nesse topo, nesse espaço, desde que eu observe justamente as limitações legais. Pessoal, uma questão que eu trouxe para vocês na primeira aula, e agora eu acho importante reforçar, é que o direito ambiental ele acaba sendo invariavelmente transdisciplinar, ele é transversal nas análises que a gente faz. Então a gente sabe o direito, nós, sobretudo, aprendemos as diretrizes legais, mas existe muito do que é feito aqui que nós não temos competência. E aqui eu digo no sentido leigo mesmo, a gente não sabe, nós não temos conhecimento para compreender se aquela disposição se aplica ou não àquele ponto. Então, a gente está falando aqui, eu falo para vocês até um pouquinho, até de maneira acelerada, porque a gente tem que saber o que é APP e que a APP se faz presente em alguns aspectos. Agora, que metragem eu tenho que observar? Qual ângulo eu preciso obedecer para fazer uma linha? Ou de que forma eu vou calcular a área desse topo? Isso a gente não faz, tá? Isso quem trabalha, o advogado, o operador do direito, o juiz, o promotor,
doutor, advogado, isso não nos cabe. Isso aqui sempre vai ser aferido, vai ser analisado por uma perícia ambiental. A gente não consegue ir num determinado lugar e falar, olha, eu estou olhando para essa borda dessa chapada aqui e aqui tem uma APP que tem que vir até tal lugar. Ou eu estou olhando esse rio aqui, eu vou pegar meus instrumentos e vou calcular qual é a APP desse rio. A gente não consegue fazer isso, tá? Nem é esperado que nós consigamos fazer esse tipo de análise. Então, o que a gente precisa saber e fazer? Entender que existem esses espaços. Ó, à margem de um rio, eu sei que aqui ninguém pode construir. Se eu estou olhando para uma construção, um rio é largo, e alguém acabou de construir alguma coisa ali a 20, 30 metros da margem do rio, opa, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Agora, essas delimitações técnicas todas específicas, é uma perícia ambiental que faz todo o cálculo, que utiliza coordenadas geográficas que delimita. Então, o perito ambiental ele diz para a gente, olha, isso aqui é APP mesmo. Essa pessoa construiu em área de APP. E nós, operadores do direito, trazemos as consequências jurídicas disso. Construiu em APP, amigo, não podia. Você vai ter que recuperar esse dano. Você vai ter que demolir sua construção, você vai ter que recompor a vegetação nativa. Não dá, é impossível, tudo bem, você vai ter que pagar por isso. Então, eu até estou passando rápido por isso, porque não, para nós do direito, isso aqui tudo acaba sendo, de fato, além da nossa alçada, além do que é esperado do que nós saibamos. A gente tem que saber o que é uma APP, o que ela existe e onde ela se situa. Agora, esses cálculos, essas formas de avaliação técnica, nós não fazemos. É uma perícia ambiental que vai realizar esse tipo de análise. Então, eu queria fazer esse parêntese para que vocês fiquem tranquilos e tranquilas em relação a isso. E a gente também tem APPs. Aqui eu peguei uma imagem de que seria um lago ou uma lagoa, talvez natural, talvez artificial, para exemplificar também, ó, que eu tenho que observar sempre esses espaços à margem das águas. Áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, também é APP. Veredas, faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros, também é APP. E aí nós temos todas essas definições legais do que é APP. Então, tem em mente de vocês, rio, topos, bordas, altitudes elevadas, nascentes, encosta, restinga, manguezal. Quando vocês ouvirem ou lerem, verem esse tipo de situação, de alguma exploração, atividade e edificação nessas áreas, prestem atenção. Poxa, isso aqui pode ser uma APP. Possivelmente é uma APP. Mas na vida prática de vocês, isso sempre tem que ser aferido por uma perícia ambiental. Sempre tem que ser atestado, confirmado, analisado por uma perícia ambiental. E se vocês estiverem diante de alguma questão de prova, de concurso, do que for, a questão vai falar para você. Ela vai te dar indicativos para te dizer se aquilo ali é APP ou não, tá? Então, vocês não vão fazer esses cálculos, não se espera que vocês façam esse tipo de cálculos. Saibam que esses elementos, todos esses espaços, são ambientalmente protegidos por força das disposições do Código Florestal. Só que o Código Florestal também permite que o poder público crie APPs em outros espaços. Tudo que está aqui, a lei já diz para a gente, isso aqui é APP, isso aqui é área de preservação permanente. Não obstante, de todo modo, é possível que um ato administrativo, ou seja, não a lei, crie outras formas de APP. Então, você pode ter APPs instituídas não por força de lei, mas por força de ato do Poder Executivo, como, por exemplo, por um decreto, por uma portaria ou algo que o valha. Qualquer ato administrativo que manifeste o interesse do chefe do Poder Executivo, seja então presidente, governador ou prefeito, desde que esse ato vise a proteção específica
de algumas dessas possibilidades dos incisos do artigo 6º do Código Florestal. Então, existem as APPs legalmente previstas e também podem ser instituídas por ato do poder público outras APPs, além daquelas ali, além das que nós acabamos de ver como previstas já de maneira abstrata, geral, pelo Código Florestal. Pessoal, tudo certo até aqui? Tudo tranquilo, professor. Beleza, obrigado pelo retorno, Juliana. Então, pessoal, essas são as APPs. E aí, o que eu posso ou que eu não posso fazer em APP? Que é o que a gente tem feito, falado já até aqui. O artigo 7º traz para a gente. Ó, a vegetação da APP deve ser mantida, seja pelo proprietário, pelo possuidor ou pela pessoa que a qualquer título, sob qualquer pretexto, ocupe aquela área. Ainda que que o indivíduo tenha ocupado aquela área para fins de se estabelecer ali e sem que o proprietário saiba. Esse indivíduo que está ali, ele tem que respeitar a APP. Se você é possuidor, se você é proprietário, qualquer pessoa que esteja naquele espaço tem que respeitar a APP. Se existe supressão da vegetação na APP, seja o proprietário, seja o possuidor, seja o ocupante, eles têm que recompor a vegetação. Se você suprimiu a área de APP, amigo, você vai ter que recompor. Sem conversa, ou quase sem conversa. A gente vai ver uma exceção. E essa obrigação, ó, ela tem natureza real. O que é uma obrigação de natureza real? Isso vocês estudam em direito civil. Pessoal, a obrigação de natureza real é vinculada à coisa, à res. Por isso, real. Ela não é vinculada à pessoa apenas. Então, uma obrigação pessoal. A maioria das obrigações são obrigações pessoais. São obrigações vinculadas à pessoa. Se eu celebrei um contrato, se eu estou devendo alguém, quem está devendo a pessoa sou eu, Guilherme. As obrigações, de maneira geral, são sempre vinculadas ao indivíduo, à pessoa. Então, seria, se um indivíduo causa dano a outro, e um acidente de trânsito, se uma pessoa causa dano a outra, quem está vinculado? Quem causou o dano, porque é uma obrigação pessoal. As obrigações ambientais, elas têm outra natureza. Elas são vinculadas à coisa, à propriedade. Então, se você é o proprietário daquela área, não interessa quem fez a supressão da APP, quem causou o dano na APP. Você, dono, é obrigado a reparar. Mas eu sou dono hoje. E quem causou essa supressão fez isso faz 20 anos. Foi o terceiro dono que fez isso. Não interessa. É responsável pela obrigação quem está vinculado à coisa. Quem é o dono da coisa. Ó, inclusive, a obrigação é transmitida ao sucessor. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se vocês têm alguma experiência, talvez, na vida, que quando o indivíduo vai vender um imóvel rural, vai alienar, passar para frente, é feita toda uma análise, todo o levantamento de certidões para ver se não tem nada, nenhum órgão ambiental. Porque se você vende a área, quem pegou a área se ferrou. Porque se eu acabei de suprimir toda a APP do meu imóvel rural e vendi meu imóvel rural, eu estou relativamente livre. Eu posso responder. Mas a primeira pessoa que a gente vai acionar é quem é dono da área hoje. A obrigação, portanto, ela segue a coisa. Ela não segue a pessoa. Então, a pessoa que for a proprietária daquela área em que houve supressão de APP, ela vai responder. É ela que vai ter que arcar com todos os custos de recomposição da vegetação. Mesmo não tendo sido ela a pessoa responsável por causar o dano.
por suprimir a APP. Então, percebam, isso é muito importante. Isso vai cair na prova de vocês também, com certeza. A obrigação de reparação, ela é propter rem. É um jeito em latim, bonitinho para falar, tem natureza real, ou seja, vincula-se à coisa e não à pessoa. Então, artigo 7º é muito importante, perto do que a gente acabou de ver. Então, a gente já sabe o que são mais ou menos as APPs, a lei ali diz para a gente o que é APP. Disse para vocês, olha, a gente não sabe ver na prática se tem uma APP ou não, mas a gente sabe que se o indivíduo suprimiu, causou dano à área de APP, ele vai ter que recompor. E essa obrigação segue a coisa, segue a propriedade, segue a área, e não a pessoa que causou o dano. Pode ser acionado tanto a pessoa que causou o dano, como a pessoa que é proprietária da área, inclusive de maneira solidária. Mas essa obrigação de reparação, ela tem natureza real e não natureza pessoal. E aí a gente tem algumas exceções a esse uso da APP. Então, eu não posso suprimir vegetação. Só que a lei me diz no artigo 8º que eu posso ter situações em que eu tenha baixo impacto ambiental na APP, é permitido. Eu não vou retirar, por exemplo, a vegetação dali, mas eu faça uma trilha, caminhada, por exemplo, trekking. Você pode ter atividades ali que não vão impactar de maneira intensa o meio ambiente. Atividades de utilidade pública e de interesse social também podem ser permitidas na APP. Então, eu não tenho uma restrição, uma proibição absoluta. Existem exceções. Em algumas situações, você pode ter o uso da APP, mas desde que você também não faça você não cause um dano efetivo a esse espaço ambientalmente protegido. E aí a gente também tem no artigo 9º a permissão de que animais e pessoas possam acessar as APPs sempre para obter água e realizar atividades de baixo impacto ambiental. Então você pode andar pela APP, os animais, as pessoas podem ter acesso à água ali. Você pode colocar uma rede para você ouvir o barulho do rio na sua app. Não tem problema. Mas o que você não vai poder fazer é a supressão da vegetação, a supressão dos recursos naturais em área de app, de maneira descaracterizada. Isso você não pode fazer. Isso, se você faz, você tem que recuperar. Agora, se você faz atividades de baixo impacto, se você não causa dano na sua app, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E aí nós temos o artigo mais criticado, mais odiado por muitos em relação à edição do Código Florestal, que são as conhecidas áreas consolidadas em APP. A lei, pessoal, quando ela surge, ela traz um artigo, um mecanismo de anistia. A lei disse para a gente até agora, olha, APP você não pode mexer, APP você não pode mexer, APP você não pode mexer. Só que aí a lei lá no fim vai falar para a gente, olha, nas APPs em que existe atividade agrocivil pastoril, ecoturismo e de turismo rural, e essas áreas já eram utilizadas para esse fim até 22 de julho de 2008, tá tudo certo. Essas áreas foram anistiadas. Então, se eu tinha uma pousada, se eu tenho uma pousada na margem do Rio Paraguai, e eu desenvolvo nessa minha pousada ecoturismo ou turismo rural, e essa minha pousada foi edificada na APP antes de julho de 2008, e isso também é analisado por meio de perícia ambiental, eu não preciso recuperar a vegetação.
eu posso ficar lá. Eu não posso ter ampliação desse meu espaço. Mas se eu já estava lá, eu não preciso mexer. E aí muito se criticou sobre a amplitude dessa anistia, inclusive sobre o prazo, que seria um prazo muito recente, de certa forma. Você não estava falando de áreas muito antigas, mas de áreas novas até. Porque uma lei de 2012, o que estava ali até 2008, tudo que estava feito até 2008 vai ficar. Mas desde que também sejam atividades específicas. Agro civil pastoril, ecoturismo e turismo rural. Então, se você tem uma pequena plantação, se você tem um espaço que você realiza atividades de turismo, você pode manter, você está anistiado. Você não precisa se submeter às obrigações do artigo 7º, parágrafo 1º. Então, aqui a gente tem justamente a noção de perdão, de anistia, o que a gente vai falar que se dá nas áreas consolidadas de APP. Então, se eu suprimir vegetação na APP antes de julho de 2008, eu posso ficar lá. Porque se considera que, por razões de segurança jurídica, por previsibilidade, por estabilidade das previsões jurídicas, você não precisa agora, depois de estar lá instalado, desfazer tudo, demolir, replantar. Então, essas áreas podem ser mantidas lá. Então, em regra, APP, se você não pode realizar a supressão, você não pode descaracterizar a APP. Temos pequenas exceções, utilidade pública, baixo impacto ambiental, e temos uma grande exceção, que é a área consolidada. Se você destruiu a APP antes de julho de 2008, desde que para realizar atividade agrocivil, pastoril, ecoturismo e turismo rural, está tudo certo. Então, se vocês se depararem na vida de vocês, passeando por Mato Grosso do Sul, com uma pousada na margem do rio, se essa pousada foi construída depois de 2008, você muito possivelmente está diante de um ilícito ambiental. Mas, se essa pousada é mais antiga que isso, muito possivelmente é uma área consolidada e, portanto, uma área anistiada, perdoada. A pessoa que está ali pode ficar ali. Ela não vai sofrer multa ambiental. Ela não vai sofrer uma ação judicial por conta daquilo. Então, e essa dinâmica, conseguir separar o que é área consolidada e o que é área recente, é uma coisa bastante presente no nosso estado. É bastante comum a gente ver situações de definição. Por isso, se eu tenho que demolir todo o empreendimento, pagar tudo que envolva a recuperação da área, ou se eu posso continuar lá, inclusive operando. Esse é a linha, é onde passa a régua em termos de perdão. Esse artigo foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade no STF. Muita gente diz que esse artigo é inconstitucional. No entanto, a posição da jurisprudência que se fixou é que as áreas consolidadas são sim constitucionais. Então, isso aqui a gente vai observar, isso aqui a gente vai levar em conta quando a gente fizer a análise de proteção a partir da dinâmica das APPs. Pessoal, isso é APP. APP são esses espaços, eu vou voltar lá na imagenzinha no começo, porque é uma área que é uma imagem que muito bem representa isso. O Código Florestal diz pra gente, olha, mata ciliar eu não posso mexer. Você pode explorar tudo isso aqui, mas aqui você não encosta. Aqui você não pode. Você tem que preservar os recursos ambientais que estão aqui, por força de lei. Se eu, no entanto, tivesse uma pousada bem aqui, ó, antes de 2008, eu posso manter sem problemas. Porque
existe a previsão no Código Florestal da anistia para áreas consolidadas. A anistia é essa julgada constitucional. Ah, professor, então se eu não posso mexer nessa área aqui, eu não posso fazer nada aqui, eu não posso ter nenhum tipo de atividade. Calma, você pode ter atividades de baixo impacto, não tem problema. Você não pode descaracterizar a APP. Isso é vedado. Então, em um resumo bem curto, é isso que a gente tem que saber sobre área de preservação permanente. Lembrando também que a APP, ela, em sua grande essência, em sua maioria, as hipóteses são previstas pelo Código Florestal. De todo modo, é possível que o poder público também institua APPs por sua conta, desde que tenha escopo, tenha o objetivo de proteger determinadas situações, determinados fluxos ambientais. Então, primeiro instituto do Código Florestal que nós temos que saber é. Na sequência, a gente tem uma outra figura, um outro instituto, que é a reserva legal. Reserva legal, pessoal, é outra faixa da propriedade, e aqui a propriedade rural apenas, a APP, lembrem-se, em área rural ou urbana, reserva legal apenas em área rural, que diz o seguinte para a gente: na minha área rural, eu não posso pôr tudo abaixo, eu não posso suprimir toda a vegetação, por mais que eu seja dono, por mais que eu seja proprietário, por mais que eu tenha o direito de usar, fruir e dispor daquela área, eu não posso suprimir toda a vegetação. Existe uma reserva instituída por lei, reserva legal, que limita o quanto de vegetação eu posso suprimir. Então, a reserva legal é um mecanismo ambiental de limitação do direito de propriedade, do direito de fruição da coisa. Eu não posso destruir toda a área que eu tenho para fazer pasto ou para plantar em toda aquela área. Existe uma porcentagem mínima da minha área que eu preciso manter, que eu preciso preservar. Isso é o que é, em linhas gerais, também a reserva legal. E aqui, outra imagenzinha. Percebam que a gente está olhando para uma área, para um imóvel rural. Percebam que a gente está olhando para uma área de plantação, bem grande. Talvez aqui seja a sede da fazenda. Mas percebam também que, passo minha estrada aqui e tudo isso aqui está intacto, está preservado. Porque a lei diz para a gente que o proprietário dessa área aqui não pode derrubar tudo. Ele precisa manter uma porcentagem da sua vegetação nativa em reserva legal, da sua área em reserva legal. Então, não confundam também. A APP, o Código Florestal, diz para a gente que, olha, esses espaços você não pode mexer. A reserva legal é uma porcentagem da sua propriedade cuja vegetação tem que permanecer também intacta, preservada. E aí, vou trazer para a gente justamente a definição de reserva legal. Vai falar que é área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Então, a gente tem aqui nessa imagem, eu tenho uma propriedade rural. 20% dela é vegetação nativa. Eu tenho uma faixa de vegetação aqui que não está ocupada, que eu não vou utilizar, que eu não posso pôr abaixo, que tem que ficar daquele jeito, para preservar, para que se tenha a vegetação mantida. E aí, a própria lei fala para a gente, olha, a reserva legal é o mecanismo de fazer com que você, proprietário rural, possa utilizar sua terra, mas com alguma limitação. Você não pode usar todo o espaço. Pelo menos uma porcentagem você vai ter que respeitar.
E aí, que porcentagem é essa, pessoal? A lei diz para a gente que essa porcentagem varia de acordo com o espaço ocupado. Então, na maioria das regiões do país, pelo menos em número, não em espaço, daqui dessa linha marronzinha para baixo, então percebam, Mato Grosso do Sul, estados do Sudeste, do Sul, aqui do Nordeste, você precisa observar uma reserva legal de 20%. Só 20% da sua propriedade tem que ser mantida com vegetação nativa. Você não pode suprimir. Agora, se você entra na Amazônia Legal, que percebam que a Amazônia Legal ela é bem ampla, ó, Mato Grosso é todo praticamente Amazônia Legal. A gente tem aqui no meio Tocantins, você tem toda a região norte e também estados aqui pegando um pouquinho do Sudeste, aqui Mato Grosso, parte aqui do Nordeste ainda. Então, toda e qualquer área rural que esteja nesse espaço aqui, que é o espaço de Amazônia Legal, ele vai precisar observar porcentagens diferentes de reserva legal, de RL. Se, por exemplo, eu tenho uma propriedade rural em uma floresta dentro da Amazônia Legal, eu só posso ocupar 20%. 80% da minha propriedade vai ficar intacta. Eu não posso ocupar mais do que isso. Se eu estou em área de cerrado, que vai ser, por exemplo, boa parte do Mato Grosso, 35% tem que ser mantido. Se eu estou em áreas de campos gerais, aí eu vou para a regra geral, que são os 20%. Então, a reserva legal nada mais é do que uma porcentagem da sua propriedade que tem que ser mantida. E essa porcentagem varia de acordo com o espaço geográfico que você ocupa. Percebam que a maior preocupação da lei é o espaço considerado de Amazônia Legal, em que a gente tem toda essa região noroeste do país objeto de maior preocupação. Perceba então, se eu sou proprietário de uma fazenda, por exemplo, em plena floresta amazônica, eu só posso usar 20% dela. 80% vão ficar preservados. Então, a lei traça essas limitações para o seu direito de propriedade nessas áreas rurais. E aí nós temos o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer numa área de reserva legal. Reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário, possuidor ou ocupante. Eu posso, porém, ter uma exploração econômica sustentável, desde que eu tenha aprovação do órgão ambiental. Então, eu tenho que preservar toda essa área, mas eu também não é que ninguém pode chegar perto dela. Você pode usar, se você tiver autorização, e aqui, mais uma vez, eu não posso descaracterizar, eu não posso suprimir, eu não posso destruir esse espaço de reserva legal. E aí, se eu for realizar o manejo sustentável em área de reserva legal, eu posso ter prática de exploração seletiva, sem propósito comercial, para consumo na propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Então, eu posso utilizar, intervir naquela área de reserva legal para ter uma exploração de alguns recursos naturais em pequena escala para consumir na própria propriedade ou ainda com manejo sustentável de maneira a preservar a reserva legal, mantê-la sempre perene, sempre preservada, inclusive para fins comerciais, desde que eu mantenha ela sempre preservada. Então, aqui também, a gente não está diante de uma proteção absoluta de intervenção de acesso à área de reserva legal também.
E nós também temos área consolidada em reserva legal, que vai seguir uma lógica parecida com a reserva legal do... Deixa eu até arrumar aqui que saiu errado no slide. Que vai seguir a lógica parecida com a área consolidada na APP. Então, nós temos no artigo 66 a disposição de que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que em 22 de julho de 2008 tinha reserva legal menor do que a devida, pode regularizar essa situação, adotando as seguintes alternativas: recompor a reserva legal, permitir a regeneração natural da vegetação ou compensar a reserva legal. Então, se eu no dia 22 de julho de 2008, a minha reserva legal era inferior a que eu deveria ter, eu não preciso plantar nada ali. Eu posso só deixar a natureza agir, desde que eu pare de fazer um uso predatório, uma exploração predatória daquela área. Então, de maneira semelhante à área consolidada em APP, a lei também dá uma anistia, mas aqui uma anistia menorzinha, em menor medida, para áreas consolidadas em reserva legal. E é obrigatória a suspensão imediata de atividades em área de reserva legal desmatada após 22 de julho, ou seja, recente. Você tem que parar e observar os termos da lei. Antes de 22 de julho, você será agraciado com uma recuperação mais flexível e sem ônus, sem custos. Você não precisa aderir e fazer um projeto de recuperação ambiental. Você pode, por exemplo, permitir que a natureza faça seu papel e se recomponha naquele espaço. Outro ponto importante, pessoal, do Código Florestal é o CAR, é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR, ele é um mecanismo muito importante e muito útil para fins de controle das atividades nos imóveis rurais, sobretudo para fins de fiscalização. E ele dá muito mais segurança para o proprietário rural e ele também facilita muito as ações dos órgãos de fiscalização ambiental. Porque imaginem o Brasil, com as proporções que tem, com um número imenso de propriedades rurais que existem, para eu saber se o imóvel rural tem reserva legal, se ele tem APP, se ele está obedecendo, se não, cada vez que eu precisasse saber isso, eu tiver que ir até aquela propriedade presencialmente. Ou se eu tiver que consultar no cartório de registro de imóveis a matrícula daquele bem. Isso é muito árduo, é muito difícil. Então, o cadastro ambiental rural, ele vem para facilitar e muito a coleta, organização e sistematização das informações ambientais próprias do imóvel rural. Então, eu vou ter um registro público eletrônico de âmbito nacional que vai reunir essas informações todas. Então, se eu sou um proprietário rural, eu vou me cadastro no CAR e coloco lá todas as informações da minha propriedade. Qual a matrícula? Quanto de reserva legal eu obedeço? Que APPs eu tenho naquela área? Tudo isso de maneira a dar segurança para o proprietário e também facilitar a atuação dos órgãos ambientais e também a regularização das áreas. Então, o CAR, ele nada mais é do que esse grande registro, esse grande banco de dados dos imóveis rurais no Brasil. Então, hoje, você consegue ter acesso às informações ambientais de imóvel rural por meio do CAR, por meio desse cadastro.
todo proprietário rural tem que se registrar no órgão ambiental e indicar, apresentar todas essas informações. Mas percebam que, como eu disse, não é um fiscal do meio ambiente que vai lá e afere. É algo declarado pelo próprio proprietário. E isso sem prejuízo de ser aferido numa eventual fiscalização. Mas é o próprio proprietário que fornece todas essas informações para a alimentação do cadastro ambiental rural. Então, a gente vai ter justamente a indicação APP, uso restrito, se eu tenho área consolidada em APP, se eu tenho URL, onde ela fica. Isso sempre vai estar diante do órgão ambiental municipal ou estadual. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente sempre vai fazer o CAR no IMASU, no órgão estadual. E aí, é basicamente o que eu acabei de falar para vocês, um grande banco de dados das propriedades rurais e todas as informações ambientais dessas propriedades rurais. E, por fim, a gente tem a moeda verde, pessoal, que está ligada à reserva legal também. Porque existe a seguinte situação. Eu sou um proprietário rural e eu gosto, e eu não tenho a pretensão de suprimir ou de intervir em toda a vegetação nativa da minha propriedade. Eu tenho uma área de 1.000 hectares, mas para o uso que eu dou para essa área, eu não vou fazer aqui atividade agropecuária, eu não vou plantar, eu não vou criar gado, eu quero apenas ter um espaço no meio do mato para mim. Quero ter um lugar aqui para com a minha família. Desses 1.000 hectares, eu utilizo 100. Já é uma área bem extensa. Desses meus 1.000 hectares, vamos supor que eu estou em Mato Grosso do Sul, 20% é reserva legal. Então, 200 hectares de reserva legal e mais 100 que eu ocupo. Me sobram 700 hectares de área nativa. Acontece que tem um outro cara que ele comprou a propriedade, só que ele quer usar toda a área dele para pasto, para fazer pecuária extensiva. E ele usou toda a propriedade dele para isso. E esse cara, ele precisava ter reserva legal. Ele não podia ter feito isso. A legislação permite que nós façamos uma troca. Eu, que tenho área sobrando de preservação, eu posso vender ou alugar para essa outra pessoa a área, para ela falar, olha, eu aqui não tenho área de reserva legal, eu suprimi tudo. No entanto, eu tenho cotas de reserva ambiental lá com o João da Silva, porque ele preserva quase toda a área dele. Isso tudo é registrado, é como se fosse uma moeda verde, é como se fosse a Bitcoin das florestas, e esse indivíduo, em vez dele ter a área de reserva legal na propriedade dele, ele vai pagar para ter a reserva legal na propriedade do outro. E esse outro, que tá preservando por ambos, vai receber por isso. Então, é uma compensação, de certa forma. É uma maneira de quem preserva receber por isso e de quem quer utilizar de maneira mais intensa a propriedade também não sofrer uma limitação tão firme, tão peremptória, tão dura. Então, esse processo de compensação se dá. E ele funciona como se fosse essa troca por meio de uma moeda árvore, moeda vegetação preservada. Você precisa de vegetação preservada? Eu te vendo, eu tenho. Ou o oposto, poxa, eu suprimi toda a minha aqui, será que tem alguém com área a mais para registrar uma CRA, uma cota de reserva ambiental para eu utilizar? Então, isso é possível também.
Esse é um dos mecanismos também bastante interessantes previstos no Código Florestal. Lembrando então, e resumindo, o Código Florestal traz para a gente, com muito destaque, com muita atenção de vocês, APP, reserva legal, acabamos de ver o CAR e agora a CRA. O CAR nada mais é do que o banco de dados. CRA nada mais é do que essa possibilidade de compensação, ou seja, a moeda verde. E APP e reserva legal, que são áreas especialmente protegidas. Reserva legal é uma porcentagem da área que o indivíduo tem que proteger, e APP são aqueles espaços ambientalmente sensíveis, que não podem sofrer intervenção. Ou melhor, descaracterização, porque seja na RL, seja na APP, você pode ter uma intervenção de baixo impacto. E para os dois institutos, tanto para a APP quanto para a reserva legal, o Código Florestal estabelece aquele critério de anistia de reserva legal ou APP consolidada. Se é antes de 22 de julho de 2008, você pode manter a sua APP, senão você tem que derrubar tudo que você construiu, parar de suprimir vegetação e recompor a vegetação. Reserva legal, mesma coisa. Se você já tinha utilizado sua área de reserva legal e deixou ela numa porcentagem inferior à mínima antes de julho de 2008, você pode apenas deixar ela se recompor. Se você faz isso após julho de 2008, você precisa adotar medidas imediatas para a recuperação da área. Alguma dúvida em relação a APP, reserva legal, CAR ou cota de reserva ambiental? Sempre vou considerar o silêncio como algo positivo e peço desculpas pela aula não ser, às vezes, essas aulas específicas, em especial a próxima aula, eu faço a próxima bem curtinha, porque ela é bem parar, entender a lei, trazer institutos. Como eu disse para vocês, a gente parte para alguns aspectos mais técnicos da legislação ambiental, que às vezes não são tão divertidos, tão dinâmicos de se acompanhar. Eu tento deixar o mais indolor possível, mas a gente tem que passar por esses conteúdos todos. E aí, gente, então começa o nosso último conteúdo da aula de hoje, que é o primeiro ponto da unidade 3 de vocês, que é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Pessoal, talvez vocês se lembrem que a lei da PNMA, a 6938, falava para a gente, lá em 81, que deveriam ser criados espaços territoriais especialmente protegidos. Talvez vocês se lembrem que o artigo 225 da Constituição que nós vimos também falou para a gente que incumbe ao poder público definir espaços territoriais especialmente protegidos. Opa, aqui eu tenho a mesma determinação vindo tanto da lei da PNMA quanto do ápice do ordenamento jurídico ambiental, que é o artigo 285 da Constituição. Ambos dizem, devem existir no território brasileiro, espaços territoriais especialmente protegidos, ou seja, alguns pontos geograficamente delimitados em que a proteção ambiental vai ser mais intensa. APP e reserva legal, pessoal, se aplicam indistintamente a todo e qualquer espaço geográfico dentro do Brasil. Se você em área urbana tem um rio, você tem que respeitar aquela APP. Independentemente se você está ali, qualquer título que seja, que te faz ocupar aquele espaço. Então, a APP e RL se aplicam a toda e qualquer propriedade do território brasileiro. Aqui nós estamos falando de olhar para o território brasileiro, olhar para um estado, para uma fazenda, para uma porção. Olhar para o mapa do Brasil
e a gente conseguir, dentro de alguns espaços, criar limitações. Deixa eu ver se esse mapa tá bom. Esse aqui é o mapa de turismo. Tá, mas vamos usar o mapa. É como se eu olhasse para o Mato Grosso do Sul e destacasse pedaços do mapa para falar, olha, nesse espaço aqui, a proteção ambiental tem que ser diferente. Nesse espaço aqui, eu preciso, por alguma razão, ter uma proteção ambiental mais intensa. Então, o poder público pega esses territórios, delimita e diz, olha, aqui, tome muito cuidado, aqui o regime jurídico ambiental é diferente. Aqui, o regime jurídico ambiental, ele tem especificidades, além daquelas especificidades gerais da legislação ambiental. Então, eu vou ter a noção de espaço territorialmente, espaço ambientalmente protegido, é justamente essa noção de delimitar um dado perímetro para que esse perímetro, em razão dos seus elementos ambientais, tenha uma proteção diferente. Ele se sujeita a um regime jurídico diferente, que vai ser previsto no plano de manejo dele. Então, por exemplo, aqui onde é Corumbá, e ainda norte de Mato Grosso, uma grande porção aqui, a gente tem o Parque Nacional do Pantanal, que é uma unidade de conservação. Na unidade de conservação, em vez de eu olhar a generalidade, ou melhor dizendo, além de eu olhar a generalidade da legislação ambiental, eu também vou ter regras específicas de proteção ambiental. Então, falar, como a gente está fazendo agora, em espaços territoriais especialmente protegidos, é falar nessa delimitação de alguns espaços que vão ter proteção ambiental especial, mais intensa, específica, mediante ato do poder público. E nós temos uma lei que vai regulamentar justamente essa obrigação imposta pela Constituição para que o direito brasileiro tenha condições, crie esses espaços, que vai ser a Lei 9985 de 2000, que cria justamente o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E a lei do SNUC começa dizendo para a gente o que é uma UC, o que é uma unidade de conservação. É um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, a lei é mais confusa em dizer, mas é o poder público delimitando uma área e falando, olha, aqui o regime de proteção ambiental ele é diferenciado, aqui ele é mais intenso, aqui ele é especial. E aí nós temos justamente uma definição aqui, um pouquinho mais didática, dizendo para a gente que a limitação ou a proibição de utilização, de recursos naturais em áreas existentes dentro de você, ou seja, na área circunscrita, delimitada da UC, ela vai, a depender da categoria na qual ela se configura, ela vai ser um mecanismo de proteção ecológica. Então, eu estou retirando, delimitando, recortando um espaço e dizendo, olha, aqui a proteção ambiental tem que ser diferente. Esse vídeo aqui, pessoal, geralmente eu uso ele em aulas presenciais, porque eu consigo colocar na caixinha de som e passar para vocês. No entanto, os meus conhecimentos de utilização do Teams
não me permitem colocar ele para vocês e vocês ouvirem. Então, eu passei por meio das lideranças para todo mundo, pedi para que repassassem, para que vocês acessem esse vídeo e deem uma olhadinha, porque ele é muito mais rápido, é um vídeo de 2 minutos que vai resumir tudo que eu estou falando, já tem, sei lá, uns 5 para vocês só sobre o AUC. E os desenhinhos ajudam bastante também. Eu gosto muito dos vídeos da AGU Explica. E esse é um videozinho especialmente sobre unidades de conservação. Então, para fins até de revisão ou melhor compreensão do conteúdo, vejam o vídeo, é muito rápido, muito didático, é bem legal. Então, dê uma olhadinha, mas esse vídeo vai falar o que eu acabei de falar, de uma maneira talvez um pouquinho mais clara, e vai falar para a gente também que existem categorias diferentes de unidades de conservação. As unidades de conservação, pessoal, elas são divididas em 2 grandes grupos. Grupos de proteção integral, em que você não vai poder encostar, e grupos de uso sustentável, em que você pode utilizar os recursos naturais, mas sempre de maneira sustentável. Ou seja, sempre utilizando de maneira que você não acabe com os recursos ambientais, mas sempre garantindo a recuperação dos recursos naturais dentro dessa área de conservação. Então, unidades de conservação, elas vão se dividir no grupo de proteção integral. Eu não posso causar dano lá dentro, eu não posso explorar a vegetação, a fauna, o solo, as águas de maneira direta. Eu não posso, tenho que deixar quietinho lá. E na categoria de uso sustentável, eu posso usar, mas desde que eu faça isso de maneira sustentável e sempre observando, pessoal, que é muito importante, especialmente aqui, o plano de manejo. Quando eu crio uma unidade de conservação, eu crio um plano de manejo, que é como se fosse a legislação ambiental para aquela área. O que pode, o que não pode, como pode, quando pode. Tudo isso é definido no plano de manejo de uma unidade de conservação. Então, tudo isso vai estar lá previsto no plano de manejo. Então, não está na lei. A gente não vai estudar o plano de manejo de uma UC. Mas vocês têm que saber que, poxa, eu estou diante de uma UC. O que eu preciso? Onde estão as informações que eu preciso sobre o regime ambiental dessa UC? Estão no plano de manejo. Vão constar no plano de manejo da unidade de conservação. Então, a gente está falando aqui, eu vou criar um espaço especialmente protegido que vai ter uma proteção ambiental mais intensa. Essas regras de proteção ambiental mais intensas estarão previstas no plano de manejo da unidade de conservação. E eu quero que vocês saibam, existem esses 2 grandes grupos, proteção integral e uso sustentável, cada uma com suas subdivisões. Por exemplo, o Parque Nacional do Pantanal, que eu dei exemplo para vocês, ele é uma unidade de conservação da categoria proteção integral do tipo Parque Nacional. Então, a proteção integral vai se subdividir em 5 e o uso sustentável vai se subdividir em 7. Cada uma dessas subdivisões, das 2 categorias, dos 2 grupos, só vai existir em razão da finalidade que essa UC vai ter. E aí eu trago para vocês os termos da lei. Eu não vou ler para vocês, porque vocês vão dormir se eu fizer isso. Mas eu trago para vocês o que mais nos interessa e de maneira destacada para cada de UC. Seja de proteção integral, seja de uso sustentável. Então, por exemplo, estação ecológica, ela vai ser sempre de domínio público. Ela vai estar preocupada com preservar a natureza e realizar pesquisas. Reserva biológica, preservação integral é o objetivo principal dela. Também posse domínio público. Em ambas, eu não posso nem ter pessoas.
visitação pública, a não ser que tenha objetivo educacional. Parque nacional, preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, como é o caso do Pantanal. Então, cada uma, o que vai diferenciar elas, pessoal, é basicamente o objetivo que cada uma tem. O poder público vai criar uma área para fins científicos, para fins de pesquisa. Ele vai dar o nome dessa UC de estação ecológica, e assim por diante. A gente vai ter especificidades para cada uma delas, e aí começam as unidades de uso sustentável. As de uso sustentável, eu posso utilizar os recursos naturais, mas sempre de maneira sustentável. Então, a APA, que é a Área de Proteção Ambiental, não tem nada a ver com a APP, aqui é a APA, a Área de Proteção Ambiental, a Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva da Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RPPN, que é Reserva Particular do Patrimônio Natural. Todas essas são especificamente as UCs de acordo com os termos legais. Passe o olho, tá bem fácil de compreender, tá tudo destacadinho aqui, mas elas só vão se diferenciar, vocês têm que saber e decorar, tá? São duas categorias, proteção integral e sustentável. Tem que decorar, tem que saber de cor isso. Quais são cada uma? Fiquem tranquilos, elas vão se diferenciar de acordo com o seu objetivo. E quando você precisar saber, você vai abrir a lei do SNUC ou o seu material e consultar. Daí nós temos aqui, pessoal, como eu crio, como eu implanto e como é gerida toda a dinâmica dessas UCs, em qualquer dos dois grupos, proteção integral ou uso sustentável. As UCs são sempre criadas por ato do poder público, precedidas de estudos técnicos e consulta pública. Estudos e consulta para saber, para testar, para analisar a viabilidade da instituição dessa UC. Apenas estação ecológica e reserva biológica não precisam de consulta pública, porque eu vou criar independentemente do que as pessoas acabarem deliberando, dada a importância dessas duas unidades de conservação que são de proteção integral. E esse aqui é um ponto importante, pessoal. As UCs de uso sustentável, elas podem se tornar UCs de proteção integral. Então, eu tenho uso sustentável, eu posso tornar mais intensa a proteção ambiental por um ato normativo qualquer. Então, se eu tive um ato do Poder Executivo que criou aquela unidade de uso sustentável, um ato da mesma hierarquia, de mesma natureza, perceba, eu não estou falando de lei, mas de um ato administrativo, também um ato administrativo pode converter essa UC de uso sustentável para uma UC de proteção integral. Então, para essa situação em que eu vou ampliar, intensificar, aumentar a proteção ambiental, me basta um ato de mesma hierarquia. No entanto, se eu quero fazer o processo inverso, se eu tenho uma UC de proteção integral e quero tornar ela de uso sustentável, ou se eu tenho uma UC de uso sustentável e quero desafetar essa área, fazer com que ela deixe de ser uma UC, para essas hipóteses em que eu vou reduzir a proteção ambiental, eu preciso de uma lei específica, não me basta um ato administrativo. Então, se eu aumento a proteção, basta um ato administrativo. Se eu vou reduzir a proteção, eu preciso de uma lei específica.
outro ponto também, pessoal, é que as unidades de conservação, elas são geridas por um conselho consultivo. Então, cada unidade de conservação instituída vai ser administrada, gerenciada por um conselho. Conselho que vai ter pessoas da comunidade, que vai ter indivíduos que representam os órgãos públicos, a gente vai ter organizações da sociedade civil, então a gente vai ter um colegiado de pessoas capacitadas e interessadas para deliberar sobre como essa UC vai ser gerida. Então ela não é uma área administrada exclusivamente pelo poder público, ela é uma área que vai ser administrada por um conselho composto por pessoas com essas diferentes origens vinculadas a diferentes perspectivas de proteção ambientais. E, como eu disse para vocês, cada UC tem que ter o seu plano de manejo. O plano de manejo, ele abrange a área da unidade de conservação, a zona de amortecimento e os corredores ecológicos. Então, quando eu delimito uma UC, eu disse para vocês, é como se fosse a legislação ambiental própria daquela área, vai estar no plano de manejo. Só que o plano de manejo, ele vai prever como se dá o manejo ambiental, primeiro, na área em si. Na área em si. Eu também vou dizer como tem que ser realizadas algumas delimitações na zona de amortecimento, que é a área que circunda a unidade de conservação. E eu também vou ter corredores ecológicos. Opa, perdi meu desenho tão bonito. Então, aqui, essa aqui é a minha UC, propriamente dita, a área principal. O plano de manejo também vai se preocupar com a zona de amortecimento, a ZA, e eu também posso ter corredores ecológicos. Eu posso ter um fluxo de reprodução da fauna, por exemplo, que vai cruzar, ele vem lá de outra área, bem longe, vamos fazer, vem lá de cima, bem longe, e ele pega esse pedaço aqui. Por isso, são chamados de corredores. Vamos supor que nesse espaço aqui, eu tenho fluxo gênico de fauna e de flora, eu preciso ter esse espaço para garantir a plena reprodução da vida. Então, esses três elementos, esse aqui é o nosso corredor ecológico, esses três elementos vão ser regulamentados pelo plano de manejo. Então, o plano de manejo vai cuidar de todos esses elementos, e aqui eu coloquei para vocês a definição de cada um dos três, também de acordo com os termos da lei. Então, o plano de manejo é o ponto mais importante deles. O plano de manejo, repito mais uma vez, é o documento que vai dizer quais normas vão presidir o uso da UC. Então, a gente está falando de espaços especialmente protegidos. Essa proteção especial está escrita onde? No plano de manejo. A lei apenas nos diz que essa criação tem que ser feita e como ela pode ser feita. Agora, quais regras ambientais serão observadas nessa UC? A gente vai ter que olhar sempre o plano de manejo da unidade de conservação. E também existe uma disposição, nosso último ponto, que a gente falou há pouco de licenciamento. E a lei do SNUC, a lei 9985, ela fala para a gente que, no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implementação e manutenção de alguma UC de proteção integral. Então, aqui a lei diz que, olha, você que é o empreendedor
de significativo impacto ambiental. Você que está sujeito não só ao licenciamento, mas ao EIA-RIMA. Vem cá, vamos conversar. Você, para poder trabalhar, para poder operar, você vai ter que me pagar mais alguma coisa. Você vai ter que me dar mais alguma coisa. Você vai ter que fazer uma compensação ambiental específica, que é destinar recursos para alguma OC do grupo de proteção integral. Então, esse empreendedor de atividade de significativo impacto ambiental, ele também vai ter que custear, vai ter que contribuir para a implementação ou manutenção de alguma unidade de conservação de proteção integral. Também é uma disposição importante da Lei 9985, que também implementa, que também concretiza aquele princípio do poluidor pagador, ou usuário pagador, de acordo com esse julgado do STF, que justamente diz que, olha, realmente é devida essa compensação, desde que em proporção, em valor proporcional àquilo que se pretende implementar, a atividade licenciada de significativo impacto ambiental. Ufa. Pessoal, tudo certo em relação a unidades de conservação? Tudo certo, professor. Elisângela, obrigado pelo retorno. Pessoal, repito, eu deixei os materiais, pedir para as lideranças passarem para vocês. Se vocês ainda não têm, podem me mandar mensagem, podem me mandar o WhatsApp, sem problema. E bom, fico à disposição de vocês. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Falar sobre Código Florestal e falar sobre SNUC. SNUC é bem tranquilo, é bem fácil, é bem rápido. O Código Florestal é tranquilo também, só que ele tem um pouquinho mais de especificidades, especialmente em relação à APP e à reserva legal. Mais uma vez, peço desculpas porque são coisas mais técnicas que a gente tem que parar para dar uma olhada, mas, pessoal, é isso. O direito ambiental é muito legal, é muito bonito. A gente, aula que vem, vai falar de dois assuntos que são um pouquinho mais chatos, mas eles serão bem rápidos. E aí a gente faz uma revisão zona para a prova de vocês. Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação. Precisando de mim, entrem em contato comigo. Meu e-mail, meu WhatsApp está à disposição de vocês. Um forte abraço e um bom restinho de semana para todos e até a próxima. Obrigada. Obrigado, professor.